Olá, seja bem-vindo ao EAD na UFAL, um programa que conecta você aos principais pilares da educação à distância aqui na nossa Universidade Federal de Alagoas. Recebemos hoje aqui no nosso estúdio a professora Natália de Almeida, que irá compartilhar conosco experiências junto à FEAC e à educação à distância aqui da nossa UFAL. Fique conosco e acompanhe agora a entrevista completa. Olá, estamos começando mais um programa EAD na UFAL. Nesse programa, nós estamos aqui com a professora Natália Livino, da FEAC, da Universidade Federal de Alagoas. Uma alegria para nós, porque ela é uma das responsáveis por esse programa existir, por esse projeto existir. Formada, graduada em Administração e Ciências Econômicas, tem mestrado e doutorado em Engenharia de Produção. Professora Natália, você chega na CIED para nos ajudar na produção, na formação e hoje está aqui conosco nesse programa. Como é que a senhora vê a EAD na UFAL, olhando de dentro da CIED? Agradeço o convite, de estar participando aqui do programa, que a gente pré-concebeu, está aqui sendo realizado. Então, eu fico muito satisfeita também de estar falando aqui do ponto de vista, da concepção também do programa. Deixa eu só contextualizar, Fernando, falando um pouquinho de como é que eu cheguei na EAD, Então, eu cheguei na EAD. O meu primeiro contato foi como tutora, de um curso, inclusive lá da FEAC, um curso de especialização. Eu ainda não era docente, eu era um estudante, fazia doutorado. E eu participei de um processo seletivo e comecei como tutora. Então, foi uma experiência inicial ali que eu achei bastante interessante, que sempre fui do ensino presencial e foi o primeiro contato que eu tive, já com o curso de especialização no ensino à distância. Depois, quando eu ingressei na UFAL, aí eu recebi um novo convite, para participar do curso de graduação em administração pública e continuar também com esse curso de especialização, não mais como tutora, mas agora como docente. Então, sempre fui uma simpatizante, do ensino à distância. Então, quando eu recebi esse convite da CIED, para estar retornando às atividades da CIED, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz, porque eu sou uma defensora, do ensino à distância. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, A gente consegue abrir as portas da universidade para um público que às vezes a gente não tem acesso se não tivesse esse tipo de oportunidade. Então, acho que a gente diminui gargalos, A gente aproxima os estudantes quando a gente está nesse processo, nesse tipo de instrumento, Então, eu fiquei muito satisfeita. E aí, quando veio a ideia, então, de conceber, de tentar criar algo novo, algo que a gente já teve também na universidade, mas retomar uma ideia, eu fiquei bastante feliz com o convite, eu estou até meio triste, assim, de estar deixando, nesse último mês, essa iniciativa, porque realmente eu sempre gosto de, quando começar alguma coisa, eu ver a dar continuidade, um bebê que a gente vai criando também em conjunto. Então, acho que essa iniciativa, eu espero realmente que tenha poder de continuidade, que ele tenha continuidade, que a sociedade, eu acho que a sociedade alagoana, e a sociedade de modo geral, ela é muito carente, de informações. A gente fala que às vezes até nós como docentes, às vezes a gente não sabe o que é ensino à distância, então a gente tem essa lacuna, do que saber o que é ensino à distância, do que é o ensino híbrido. Então, imagina a sociedade. Então, muitas vezes aí é preconcebido uma ideia de curso de ensino à distância que não é curso de ensino à distância. Então, acho que esse tipo de iniciativa que a gente está fazendo aqui hoje é tentar aproximar a sociedade também para o que a gente desenvolve na UFAL, que eu digo sempre que a gente desenvolve pesquisa, ensino, gestão de excelência e mostrar para a sociedade que a gente é muito mais do que só professores, mas também educadores, formadores e agora, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância. Professora Natália, a FEAC, ela tem um papel muito importante na história dos cursos da Universidade Aberta do Brasil, na nossa UFAL. Tanto é que começamos com o curso de administração, de graduação. A professora Aparecida Silva foi uma das grandes mentoras dos projetos. E tinha um outro curso, nós temos ainda esse curso, que é o curso de Sistemas de Informação. Sim, sou docente, inclusive, do curso de Sistema de Informação. Que ele faz essa intercalação entre a gestão, a administração e a tecnologia. Eu fui aluno desse curso. Nossa. A primeira turma, fui aluno da primeira turma. Não concluí porque tive que trancar para entrar no mestrado, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu lembro muito bem das disciplinas que fiz
essa responsabilidade da administração, essa participação da FEAC na construção da EAD. Tivemos os cursos de graduação e tivemos também os cursos de especialização. Como é que você vê essa iniciativa dessa unidade acadêmica para formar um outro público? Porque a UAB começou exatamente para a licenciatura. Sim. Mas aí a gente começa a atender o bacharelado, a especialização. Como é que você vê esse contexto? Eu digo que a FEAC é uma das pioneiras, né, no processo, né, dentro da concepção, né, a gente desenvolveu esse curso de administração pública, né, que CEURO teve recentemente, né, a gente vinha desenvolvendo várias turmas e era principalmente uma necessidade, né, uma carência que a gente tinha, né, de formar gestores públicos aqui, né, hoje já já supriu um pouco essa necessidade, porque hoje a gente já tem um curso presencial de administração pública lá em Arapiraca. A UNEAL também já desenvolve cursos de administração pública, então ele supriu essa necessidade inicialmente, né? Então a gente tinha uma deficiência de gestores públicos e pessoas de modo geral que tinham interesse pela iniciativa pública de estar com esse conhecimento, de estar se aproximando dessas iniciativas. Então quando a gente chegou lá e levou para vários polos, a gente deu a oportunidade também de formar essas pessoas, né? Eu lembro que eu participei de algumas iniciativas dentro desse sentido, né? Quando ia para a proposta da gente, o TCC, na verdade, era uma proposta de intervenção, então você via algo prático, né? Algo sendo desenvolvido ali, né? Muito mais do que um campo teórico, mas você via que alguém pegava um problema, uma realidade que estava ali de uma escola, de uma prefeitura, tentava desenvolver com alguma métrica que a gente estava utilizando, né? Que a gente, do instrumental, né? Que a gente vê na gestão, na administração, e levava para a sua realidade. Então, isso já era muito gratificante. Quando a gente foi para as especializações, a mesma coisa. Então, a gente teve 3 especializações muito voltadas para esse campo da área pública também. Eram gestão pública municipal, gestão pública e gestão de saúde. Então, eram esses 3 cursos que a gente tinha também, que também tinham como foco. Eu era professora, inclusive, desses cursos de metodologia científica, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os alunos, é justamente, né, trazer essas práticas e tudo. Então, a gente tinha totalmente uma proposta de intervenção dentro da realidade deles. Então, a gente já estava trazendo aquele conceito, não era só um curso teórico, sabe? Era um curso também prático. Então, os alunos, eles saíam muito realizados, né? Porque eles achavam que não era só alguma coisa que eles estavam desenvolvendo dentro da universidade, mas que tinha um campo muito mais aberto. E tem um diferencial do aluno desses cursos à distância para os nossos alunos dos cursos presenciais. Sim. Porque normalmente são pessoas que já trabalham na área. Exatamente. Né? Ou pessoas que já têm uma outra formação, uma outra graduação e, de repente, chegam para fazer o curso que tem mais relação com o trabalho dele ou com aquilo que ele gostaria de trabalhar. Você, de tutora a professora, como é que você percebe as diferenças dos alunos de cursos presenciais e cursos à distância? Olha, quando eu comecei como tutora, eu tive uma grande satisfação, foi que pegar uma aluna, né, que eu ministrava ali a tutoria, né, auxiliava na concepção. Eu lembro que uma professora passou um artigo científico para essa aluna e eu acho que eu fui uma das poucas tutoras que tentou publicar. A gente conseguiu publicar num congresso e a pessoa ficou muito satisfeita, né, com essa iniciativa. Então, era um público, né, era uma servidora pública que estava ali pegando um ambiente de trabalho dela, tentando transformar em um trabalho e a gente conseguiu divulgar aquilo ali, né, e eu fiquei super feliz na época, né, até conversei, né, com o coordenador do curso, dizendo, olha, são práticas que a gente tem necessidade de mostrar o que é que está sendo feito, né. Alagoas, apesar de todos os avanços, né, eu já trabalhei no estado também, então a gente tem muito trabalho, mas pouca teoria voltada e empregada dentro do ambiente público. Então, quando a gente traz esse tipo de especialização, esse tipo de graduação e a gente envolve essas pessoas, né, para trazerem a realidade delas, a desenvolver isso, a gente está dando um salto, né, de produtividade, um salto de eficiência dentro do estado também, dentro dos municípios, né, que são tão sofridos, né, nesse processo. A gente está dando acesso à informação, a gente está dando acesso a métricas de eficiência e gestão. Então, eu acho que os cursos de gestão, né, dentro da FEAC, né, evoluíram nesse sentido. A gente tem uma demanda absurda, Fernando. Então, toda vez que vinha turmas, as nossas turmas eram cheias, né? O processo de evasão não era tão grande nos cursos. Por quê? Porque realmente o aluno estava ali querendo aquele acesso, querendo aquela informação e a gente tinha de forma gratuita isso. E encontrando alguma coisa que ele ia usar
Sim, no dia a dia exatamente. dele, no trabalho dele, né? Exatamente, não era algo que ia ficar distante da realidade dele, era algo que ele poderia ali vivenciar, né? Eram instrumentos, eu digo que uma boa teoria é aquela que pode ser aplicada na prática, né? Eu digo isso sempre para os meus alunos. Então, porque muita gente acha que teoria é só ali restrita a livros, né? E a gente, como é de um curso de gestão, eu falei, olha, todo curso de administração, ele é totalmente prático. Então, se você chegar lá na realidade do pequeno negócio ao grande negócio, ele está usando os mesmos instrumentos, né, que a gente vê, né? Mesmos instrumentos de gestão da qualidade, mesmo instrumento de finanças, os mesmos instrumentos. É só a forma de acesso a essa informação e como você vai aplicar. Então, isso a gente conseguiu possibilitar com o ensino à distância. É isso que a gente possibilita, né, com o ensino à distância, é levar esse conhecimento além dos muros da nossa universidade. É levar isso para os pequenos municípios e para as grandes metrópoles. Estamos fazendo diferença, né? Claro. Tantos e tantos alunos aí que foram alcançados. Eu tenho um testemunho muito interessante de uma realidade de um aluno, hoje ele é aluno do doutorado, no programa de pós-graduação em educação, e ele começou a vida dele na administração à distância. Mas antes de entrar na administração, ele vendia capinha de celular. Nossa. Na rua, aqui, em um dos bairros de Maceió. E hoje, ele é professor de uma instituição pública, né, e faz doutorado. Veja a mudança, como a educação permitiu, né, que a vida dele fosse transformada, né? Então, eu acredito muito que a educação à distância já fez e continua fazendo. Mas nós temos muitos desafios. Claro. Quais são os desafios que você vê? Hoje, né, eu digo isso não por todos os docentes, que eu não falo, não tenho poder de fala, né, por todos os docentes, mas eu acho assim que a nossa carga horária, né, hoje tudo que a gente desenvolve, outras atividades, quando a gente tem o desafio de assumir mais uma atividade, é um grande desafio. Então, todo mundo hoje, né, fala que tem uma sobrecarga de trabalho, N iniciativas que a gente já vem desenvolvendo, tanto no campo de extensão, quanto no campo de pesquisa, quanto nas pós-graduações, né, que a gente já tem dentro da faculdade. Então, acho que é quebrar essa concepção, é ver que não é mais só um trabalho, né, mas também todo o papel social, né, que a gente tem dentro disso, né. Então, eu sempre fui uma das pessoas que falavam muito, né, dentro da FEA, que eu falei, olha, eu acho que essa carga horária a gente tem que incorporar dentro do ensino, né, é uma carga horária que vai ter que ser distribuída, tem outras instituições que já estão fazendo isso na frente da gente. Então, isso é a primeira, ver como é que vai ser feito, né? Acho que é o primeiro jeito, né, de se fazer, porque o instrumental, a concepção, o acesso às TICs, né, a gente já vem fazendo. Então, ao longo desses anos, né, a maioria dos professores já desenvolveu esse instrumental, esse conhecimento nisso. Claro, tem muita gente chegando, que a gente teria que habilitar, trazer esse novo conhecimento, mas não é nada, né, que a gente não consiga, que a gente já não está fazendo aí na UFAL, com tantos cursos que a gente vem ofertando nos últimos anos, dentro desse sentido. Então, é ver que não é um trabalho adicional. E até seria, mas qual é o ganho que a gente vai ter nisso? Como é que a gente vai dimensionar esse ganho? Como fazer a gestão da vida docente. Exatamente. A gestão do tempo, principalmente, né? Uma gestão do tempo que é complicada para nós, professores, e também para os nossos alunos. Não sei se você percebeu isso, né, que muitos alunos que chegam para a EAD ainda têm a visão de que a EAD vai ser mais fácil. Claro, tenho. Eu, como trabalhei, né, no curso de administração pública, nas especializações, recentemente estive no curso de sistema de informação, então são públicos distintos, né? Orientei nos 3 cursos, né? Passei por orientações, conversando com alunos dentro desse sentido, né? Então ainda tem essa visão, né, que por ele estar lá, eu acho que a facilidade maior é para a gestão do tempo do aluno, porque ele consegue dimensionar, assistir às aulas, mas não quer dizer que o volume de trabalho vai ser menor. Né? Então, eu brinco, né, com algumas professores que nunca ensinaram a educação à distância, que tiveram, né, esse primeiro acesso agora na pandemia, que eu digo às vezes que não é ensino a educação à distância, mas é uma outra, o presencial à distância, né, que eu começo a contextualizar desse jeito. Eu recebo reclamações, Fernando, dos alunos, de alguns alunos, do volume de trabalho que eles têm na EAD. Por que isso? Então, o aluno, às vezes, ele acha que a EAD ele vai ter um volume menor de trabalho.
e não necessariamente. Os textos vão serem passados, criação de fóruns, as várias ferramentas que a gente tem em EAD, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas que a gente não teria acesso no ensino presencial. Quando o aluno está vendo aquele curso, né, sendo ministrado à distância, você consegue com ele um acesso às várias ferramentas que a gente tem, as TICs, muito mais fácil, porque ele está com o computador ali na mão. Ele está com acesso ao celular na mão, ele está com acesso à internet, que muitas vezes na FEAC, né, eu digo pela FEAC, a gente não tem acesso à rede, né, com a velocidade que às vezes o aluno tem em casa. Então, isso é uma das coisas que ele tem esse acesso mais facilitado, mas não quer dizer que é menos trabalho. Às vezes eu acho que o volume de trabalho é até maior, entendeu? Porque ele tem mais tarefa para casa, né, do que a gente às vezes passa quando tem o ensino presencial, visto que a gente tem aquele momento, né, presencial que a gente consegue trabalhar melhor o conteúdo. No contexto histórico dos cursos lá da FEAC, você falou que eles nasceram para uma demanda. Sim. Essa demanda já é suprida de uma certa forma. E hoje, alguma perspectiva de cursos na área de gestão? A FEAC anda discutindo isso? Ou você, como professora, o que é que você percebe de perspectiva para o futuro? Olha, uma das coisas que eu também faço, né, eu sou avaliadora do MEC, inclusive de cursos à distância. Então, quando você começa a avaliar um curso, você começa a ver várias práticas que estão sendo rodadas Brasil afora. Então, eu sou uma provocadora, né, eu falo muitas das práticas que vão sendo desenvolvidas aí, né, a gente vê as minutas, né, as resoluções, os próprios cursos tecnológicos que a gente não faz hoje, né, como é que isso está sendo dimensionado pelas iniciativas, principalmente as particulares. Eu acho que elas avançaram bem, bem mais que a gente, né, dentro desse processo. Então eu começo a trazer, eu falei, olha, tem esse espaço aqui, porque a gente não faz uma sala aqui, né, uma sala invertida, né, uma sala que a gente possa trazer habilidades diferentes, porque a gente já começa a pensar um curso tecnológico. Tem vários docentes que não estão inseridos nos nossos programas de pós-graduação, que eles poderiam também estar trabalhando, né, nesses cursos tecnológicos, no curso de especialização, na retomada disso, né. Então hoje a gente já tem uma corrente, né, um grande número de professores que também já tem essa preocupação. Não mais deixando, né, os cursos de pós-graduação, mas com um novo viés, né, no caso no estricto senso, né, mas deixando também essa porta aberta para ser explorada, porque público a gente tem, como eu disse, né, a gente pode não ter naquele curso de administração pública, mas tem um universo aí de demanda, né, que a gente recebe às vezes, né, para a FEAC fazer alguns cursos, alguns processos de formação que a gente poderia transformar e captar e formalizar isso em cursos que a gente tem essa necessidade, né? A gente, só para você ter ideia, Fernanda, agora a gente teve nosso mestrado, que ele é presencial, mas ele foi... agora estava virtual, né, as aulas, a gente teve demanda, foi eu digo isso, o mestrado de administração pública, né, que ele é em rede. A gente teve a maior demanda do Brasil. A maior demanda do Brasil nesse curso. Então, mostra só a necessidade de formação que a gente ainda tem. A gente teve alunos que vieram de Brasília, a gente tem alunos do Maranhão, então a gente teve uma procura muito grande, né, de pessoas de outros estados. Imagine isso se a gente ofertar outros cursos. Imagine isso se a gente fez só uma oferta, né, de forma virtual. Imagine se isso for realmente uma realidade para os nossos estudantes. Se isso não poderia ser incentivado, se isso não poderia ser disseminado para mais gente que tivesse a oportunidade desse conhecimento, né? Tem muito caminho para percorrer. Tem muita discussão ainda aberta lá, né? Que aí eu acho que pessoas que são favoráveis à EAD, né? Pessoas que veem a EAD de outra forma são muito bem-vindos para levar esse tipo de discussão, né? E fomentar essa discussão também dentro da nossa faculdade. Professora Natália foi convidada para fazer a gestão desse programa, não é? Trabalhar na concepção desse programa, acompanhou todas as entrevistas. O que você destaca? O que foi que você viu aqui nessas cadeiras desse programa EAD na UFAL? Olha, eu vi defensores, né? Porque a gente, às vezes, quando está dentro da universidade, apesar de ter muita pluralidade, a gente acaba se fechando, né? Cada um na sua faculdade, no seu centro, na sua roda, ali naquele seu universo. E quando a gente vê outras pessoas de outros centros falando e tendo a mesma linguagem, né, que a gente, né, sendo tão defensor do ensino à distância quanto nós, defendendo uma bandeira, né, que muitas vezes tem tantas pessoas que são contras ou não acreditam, né?
né, a gente se sente mais confiante. Eu saio desse programa confiante que o meu pensamento e toda a minha defesa que eu vinha fazendo até agora sobre o ensino à distância ficou consolidado. Então, se eu já era uma defensora do ensino à distância, hoje eu posso levantar a carteirinha lá de dizer que é sim, que tem práticas, que não é só para um determinado curso, não é só voltado para a licenciatura, que a gente pode utilizar esse conhecimento para a área de física, para a área das engenharias, para a área de gestão na qual estou situada e principalmente para as licenciaturas que já fazem isso tão bem. Então, não temos portas, não temos barreiras, a gente levar o ensino e o conhecimento para qualquer lugar, para qualquer idade e para qualquer pessoa que queira receber esse ensino. É isso que eu saio desse programa, né, com essa visão, e espero que todo mundo que esteja assistindo também fique com esse mesmo sentimento. Estamos finalizando o nosso programa. Que recado você deixa para aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo? Eu deixo a mensagem que esse programa ele foi concebido, né, a discussão surgiu principalmente de tentar levar conhecimento, mostrar as práticas que a gente está adotando na universidade, né, mostrar todo esse processo, né, que a gente já vem desenvolvendo, né, que todas as experiências antes que eram todas setorizadas, elas não devem ser setorizadas, as práticas elas devem ser compartilhadas. Então, não é um programa somente para estudante, não é um programa somente para docente, mas é um programa para toda a sociedade. Para a sociedade. Entendeu? E é isso que eu quero que, quando a gente foi lá, Fernando, discutir qualquer nome, quem eram as pessoas que estariam aqui, esses nomes eles não foram escolhidos à toa, né? A gente fez uma seleção inicial, lógico, que tem muita gente boa ainda na universidade que daria, sei lá, uns 20 programas aqui, facilmente a gente teria nomes para isso, mas foram pessoas que estão ali na iniciativa, estão ali na luta, né, que já fazem isso de forma brilhante, né, e que poderia servir, né, de estímulo para quem quisesse trabalhar com a educação à distância. Então é isso que a gente fala, cada um no seu meio, cada um utilizando o seu conhecimento, mas todos com um modelo em comum, que é a defesa do ensino à distância. E é isso que eu acredito que todos os vídeos, eles transmitem muito bem essa realidade, né, que não é só mais algo que a gente já vem fazendo, mas é uma realidade que já está, né, presente. Professora Natália, nós agradecemos, né, a sua participação, sabemos que você vai continuar trabalhando, né, com outros projetos. Na universidade a gente não pode piscar que aparece uma coisa para a gente fazer, né? É verdade. Então, muito obrigado por estar aqui, dividir esse banco, dividir essa ideia e acreditar na educação à distância, acreditar no ensino mediado por tecnologias. Muito obrigado. Obrigada, Fernando, não só a você, mas toda a equipe da CIED que acreditou nesse projeto, né? O professor Tonholo também, que defendeu essa ideia, né? Então, é uma das coisas que a gente fica muito feliz, né, nessa concepção, e espero realmente que esse projeto continue, né, que esse projeto ele viva, né, a UFAL, não só falando sobre educação à distância na UFAL, mas em todas as esferas que a gente hoje já trabalha também dentro da instituição. Muito obrigada. O nosso desejo é que a UFAL vá além dos muros da própria UFAL. Nós ficamos aqui com mais um programa, a EAD na UFAL.